Bora falar agora sobre todas as diferenças e valores nos contratos do São Paulo e do Fluminense com a Superbet. Os tricolores paulista e carioca têm a mesma patrocinadora master e o pessoal do UOL conseguiu acesso aos contratos, então vou trazer os números que foram confirmados por dirigentes dos dois clubes. São Paulo parte de um valor fixo por temporada com a Superbet de 52 milhões de reais, patrocínio pelo peito e pelas costas. O Fluminense vai receber da Superbet 42 milhões de reais por ano. Tem uma diferença de 10 milhões de reais entre os clubes. Mas não para por aí. Os bônus do São Paulo podem alcançar mais 23 milhões de reais. Ou seja, 52 milhões mais 23, e o São Paulo pode terminar uma temporada com 75 milhões de reais. Já o Fluminense tem direito a 10 milhões de reais em bônus, 42 mais 10 e no máximo 52 milhões de reais. Importante contar que tanto os bônus do São Paulo quanto do Fluminense estão atrelados a títulos. E existe uma escadinha de prêmios por cada conquista. Os prêmios no São Paulo: título do Campeonato Paulista vale R$ 1.800.000. Da Copa do Brasil, 5 milhões de reais. Do Campeonato Brasileiro, 5 milhões e 700 mil. Da Libertadores, 7 milhões e 100 mil reais. Do Mundial de Clubes, 3 milhões e 200 mil. A escadinha de títulos do Fluminense com a Superbet: Campeonato Carioca vale R$ 1 milhão de reais. Da Copa do Brasil, 2 milhões de reais. Do Brasileiro, 2 milhões e meio de reais. Da Libertadores, 3 milhões de reais. Do Mundial de Clubes, 1 milhão e meio de reais. O que você pensa sobre os números? Use o espaço para comentário, estou curioso para saber a sua opinião. Vamos fazer um exercício aqui também de ver até aonde esse trabalho do Carpini é diferente das últimas gestões assim de elenco. A gente separou uma tela, números, de Dorival, Rogério Ceni e Thiago Carpini no tricolor paulista. Isso aí se resume a vitórias, claro, o famoso vitórias, empates e derrotas, mas aí também tem o quesito gols marcados versus gols sofridos. Vamos lá, a amostra do Ceni é um pouquinho maior, 9 jogos, a do Dorival também com 8 jogos, isso nos primeiros 15 jogos, até porque Dorival e Ceni ficaram mais. Não é assim tão longe, não está tão distante, pelo menos na minha... Não, se bem que o Dorival e o Ceni têm mais jogos, né? Se você pegar o Dorival, tem 8 jogos ele tem mais vitórias, né? Todos têm os mesmos 15 jogos, mas o Dorival tem mais vitórias. O Dorival tem 8 vitórias, 2 a mais. O Carpini tem 6 vitórias, o Ceni tem mais vitórias. Eu acho que assim, o Ivan, não é nem o teor dessa tela, mas eu vou aproveitar para somar com essa tela uma pergunta. O início de um trabalho assim, os treinadores no futebol brasileiro, eles sofrem muito, eu acho que muitas vezes, com uma palavra que chama timing. Porque, vamos lá, 15 jogos, beleza, 15 gols sofridos, 1 gol por jogo, é bastante coisa. Mas fosse uma época, por exemplo, em que não tivesse Libertadores, um brasileiro, que o São Paulo está ali, alternando com esses resultados, entre 18º, 7º colocado, a gente estaria analisando o trabalho do Carpini igual a gente está agora? O que você acha? Faz uma reflexão nossa mesmo. Eu acho que você precisa olhar para o contexto, tá? Por exemplo, desses aí, quem mais ficou no cargo foi o Ceni. Então, quais são esses 15 jogos? São 15 jogos no começo da trajetória do Ceni, em que ele pega o time na zona de rebaixamento, depois do Crespo, e sofre até o final da temporada. Sim. Um time que emendou uma temporada na outra em 2021 e muita gente foi pro DM por conta disso. Então, contexto difícil, desafiador para qualquer treinador. Carpini no Paulistão, né? Já é outro. Exato. O Ceni, por exemplo, no começo de 22, é um período de reconstrução, o time sofre uma reformulação muito grande, mas o time não era bom, São Paulo não tinha dinheiro, então não tinha nenhum jogador realmente diferente. Aí depois o São Paulo vai conseguindo se reforçar um pouquinho melhor, né? O Dorival, ele herda o time do Rogério Ceni, certo? Ele consegue fazer o feijão com arroz, e ele já ficou bastante aborrecido com relação a isso, como se ele não conseguisse colocar nada de uma maneira mais elaborada. É bobagem, Dorival.
o arroz e feijão dele é bem temperado, ou seja, ele consegue se adaptar àquilo que o time necessita num curto espaço de tempo. Tanto é que o começo do Dorival é muito bom no São Paulo, né? E o Carpini, por exemplo, eu acho que é um cenário muito diferente dos dois, porque o Carpini tem mais time que o Ceni e o Dorival, e ele já herda um trabalho encaminhado. Então, a tarefa dele não seria das mais difíceis, ou era para ser dessa forma, né? Não era para ser um cenário como nós estamos avaliando agora. Por quê? Porque ele tem um time bom, elenco ok, e ele herda um trabalho já encaminhado e vitorioso, né? E com o clube calmo, tranquilo. Por quê? Porque o São Paulino ele estava em lua de mel com o time à medida em que o São Paulo conseguiu conquistar uma taça inédita na temporada passada, a Copa do Brasil. Então ele pega um ambiente pacificado. Melhor elenco entre esses 3 trabalhos aí era o... Melhor, para mim o elenco de 2024 ele é o melhor desde 2014. Desde 2014. Para quem não se lembra, o elenco de 14 tinha Kaká, Ganso, Luiz Fabiano, Allan Kardec, Alexandre Pato, Michel Bastos, Souza, Álvaro Pereira, Rogério Ceni. De lá para cá, o São Paulo não teve bons times. Agora conseguiu montar um elenco bom em 2024. Não é o melhor elenco do futebol brasileiro, mas eu acho que dá para almejar coisas importantes. Então, você pega o cenário do Carpini hoje. Ele tem um bom elenco, ele pegou um trabalho já encaminhado e muito bem encaminhado do atual técnico da seleção brasileira num clube pacificado à medida em que conquistou uma taça inédita na temporada passada. Era para começar bem o ano, e começou bem o ano. Quebra o tabu, conquista a Supercopa diante do rival. Tava tudo tranquilo para ele. Opa, agora eu vou colocar as minhas ideias aos poucos, entendendo que esse time precisa ser consistente. E ele se perdeu ao longo do caminho e o time hoje não apresenta quase nada. Ontem a gente analisava aqui, Vitão, a questão do tempo que o São Paulo ficou sem jogar, fazendo até uma comparação com o Corinthians. O Corinthians ficou 20 dias, o São Paulo ficou 18. O Corinthians ainda enfiou um amistoso lá no Paraná, aquela coisa toda. Horroroso de Cascavel. Mas aí, assim, entra em campo e não apresenta nada de novo. Cacá, eu Foi falo um horror o jogo do Corinthians como o jogo do São Paulo. É que o São Paulo teve todos esses contratempos e a gente não pode dimensionar como seria se não tivesse acontecido nada. Uma coisa diferente, mas assim, momento viva a memória, em alta homenagem, uma coisa que muita gente fala e eu não concordo, é a supervalorização do tempo para treinar. Cada vez que volta a data FIFA, de cada 20 times, 18 voltam jogando menos bola. Então, assim, é uma teoria que a prática não... O Corinthians jogou absolutamente nada. O Palmeiras, depois da data FIFA, pegou no Horizontino, não jogou nada. O São Paulo foi ridículo. Então, assim, a gente não pode ficar falando umas coisas que os fatos não mostram aquilo que a gente... É uma teoria que na prática não se mostra. O Corinthians teve uma pré-temporada da Tony Vera maior do que a do Mano. E o São Paulo, para mim o caso é muito claro, assim. O caso do Carpini, quando contratou o Carpini, eu não fui contra. Eu acho que não tinha um treinador pedindo passagem. Não tinha o Dorival da vez, o Tite. Não tinha. Qualquer nome era de risco. Só que, quando você traz um cara como o Carpini, né, você tem que ter um respaldo absurdo da diretoria. E a diretoria não atirou no próprio pé, atirou no pé do Carpini. A decisão do Rames não renovar e não renovar, as entrevistas públicas, as coisas que aconteceram publicamente, deixaram o cara sem respaldo nenhum para tomar uma decisão. E eu sempre acho que futebol, muita parte do futebol é gestão de grupo. E eu fico pensando no lugar do cara. O Jameli não treina nada, o Bernardo treina, mas o Jameli custa tanto, é conhecido no mundo. E o cara quer jogar e a diretoria fala, eu quero que o cara joga. Aí o cara que treinou, o Luciano, vai pro banco pro cara jogar. E teve um jogo, uma final de campeonato, que o maior ídolo, que é o Lucas, foi de muleta a torcer e o cara não foi. Como que você administra isso no vestiário? Ou você não escala o cara, como ele não fazia, e 60 mil pessoas gritam que você é burro, que quer ver o cara jogar. Agora, fica uma situação que eu não sei como resolver. O processo de fritura do Carpini... É muito claro. É muito claro. A água já está fervendo, né? Tá lá o caldeirão, o panelão lá, e a água está fervendo no Carpini e tal. Ontem jogou por jogar. Não dá para se analisar, não dá para se avaliar muito em relação ao que aconteceu ontem, porque foi surreal. Volto a dizer... Usar essa frase, o que aconteceu ontem com o São Paulo foi surreal. O que virá pela frente daqui em diante, a gente não sabe. Só para encerrar esse assunto. Agora, sobre São Paulo, eu acho que houve, desde ontem,
uma ideia como se o São Paulo... Isso é muito antigo no Brasil. Se não for o Boca, não for o River, as pessoas acham que o time brasileiro tem a obrigação de ganhar. Em que pese aí as decisões controversas do técnico, segura, joga com menos um homem para não queimar a substituição, jogadores que saíram contundidos no primeiro tempo e tudo mais. O Talheres hoje é melhor que o São Lourenço, que foi adversário do Palmeiras, por exemplo. O Talheres é vice-campeão argentino. Na temporada passada ficou atrás só do River Plate, o São Lourenço ficou em terceiro. Né? Nesse campeonato, no grupo dele, está atrás só do Argentino Júnior, que é o líder da sua chave. Não perde a 8 jogos, venceu 5 dos 6 últimos. Perdeu o Rodrigo Garro, vendido ao Corinthians, contratou o Bota, veterano, 34 anos, o Rubem Bota, que jogou na Itália, o jogador que foi destaque na partida, fez inclusive um gol. Né? O técnico Ribonetto veio de baixo, era um auxiliar, que foi promovido. Né? O anterior, né, foi para o Del Valle, que era Javier Gandolfo, então conseguiu aí reposições rápidas. É um time que vem se estruturando há muito tempo. É o Fortaleza, você fala, Fortaleza lá da Argentina. Era da terceira divisão, não é da capital, é de Córdoba, ou seja, um centro menor. Ficou um bom tempo fora da elite do futebol argentino e hoje faz campanhas muito boas, conseguindo inclusive classificações no plural, né, para competições internacionais como a Libertadores. O São Lourenço tem mais camisa, foi campeão, é um dos grandes da Argentina, mas o Talheres é uma equipe mais regular há algum tempo na Argentina e é um time melhor, me parece. Então o São Paulo enfrentou de fato um adversário difícil. O resultado não é um absurdo. A gente pode discutir as escolhas do técnico, difíceis também de serem tomadas naquelas circunstâncias, mas eu vou um pouco além. Além da discussão do técnico, existem algumas bombas relógio que são deixadas para ele. Uma delas é o Rames, né? Que é uma coisa indecifrável, e a outra é o Rafinha. O Rafinha tem condição de jogar futebol profissional ainda? Essa é uma discussão que o São Paulo deveria levar adiante. Né? Ele consegue realmente jogar? Ou está insistindo e não rende mais? É uma pergunta que tem que ser respondida dentro do São Paulo. Agora, como é que você barra o Rafinha se ele estiver disponível para entrar em campo? Complicado também, ainda mais quando você tem um técnico assim. Quem contrata um técnico assim, um técnico novo, um técnico que não tem casca, um técnico que às vezes mais jovem do que um outro jogador, em alguns casos acontece isso, não é o caso específico, mas isso ocorre, ou você dá uma proteção pro cara, ou ele vai se ver em situações meio delicadas. Como é que ele olha para o banco assim, Rafinha vai ficar no banco hoje? Poderia até fazê-lo, deveria até fazê-lo se achasse isso pertinente. Mas são situações difíceis dentro do vestiário para um técnico do perfil do Thiago Carpini. E o São Paulo mantém certos jogadores. O São Paulo contratou o Rames, o São Paulo mantém o Rafinha. O Rafinha já não consegue jogar há um tempão. Ele foi um ótimo lateral, mas hoje ele ainda é. Então, é aquela coisa. Aí entra em campo, o cara já sai no começo do jogo. Aí, para piorar, 2 se machucam. Aí 3 ficam de fora. Mas o São Paulo não enfrentou adversário fácil. Enfrentou um adversário difícil. Um time que hoje, na Argentina, é visto como um time melhor do que o time que o Palmeiras enfrentou, que é o São Lourenço. Né? Então, acho que tem que colocar isso na balança também, porque quem olha só a camisa, pensa, não, o Palmeiras enfrentou um grande e o São Paulo enfrentou um pequeno. Não é bem assim. É mais ou menos como alguém que fala, por exemplo, pegasse há 2 anos e falasse, um enfrentou o Vasco, que já foi campeão da Libertadores, que estava lá na Série B, outro enfrentou o Fortaleza, que brigava para chegar na zona de Libertadores no Brasileirão. Mais ou menos isso. Claro, o São Lourenço não está na fase tão ruim, histórica, mas está mal colocado na competição atual e o Talheres é um time melhor. O São Paulo teve um desafio difícil na sua estreia e acabou tendo uma série de problemas e perdeu, mas é um resultado, acho que não é absurdo, não é absurdo. Acho que é preciso entender isso também dentro desse contexto.